Nós estamos aqui, hoje é dia 27 de maio. Nós estamos indo para o estudo de 1 Coríntios 14 e é um privilégio a gente estar aqui essa manhã. Nós vamos comemorar o aniversário de várias das nossas irmãs e a Harie vai fazer um louvor para a gente para iniciar. Eu queria pedir para ela estar orando por nós. Vou chamar também depois a Roberta e a Kellen para orar conosco e agradecer por esse tempo junto. Que a gente possa guardar o nosso coração e experimentar tudo que Deus preparou para nós nessa manhã. Amém? Amém. Nós te adoramos, Senhor, nesse lugar. Pai, te exaltamos nesse momento, Jesus. Dizemos só o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. E nós te adoramos nesse lugar, Pai. Nós te adoramos, Jesus. Erguemos a nossa voz, Pai, e humilhamos, Senhor, diante de Ti nessa hora. Pai, curvamos o nosso coração. Curvamos o nosso coração diante do Senhor. Queremos humildemente, Senhor. Queremos humildemente quebrantados, Pai, te adorar nesse lugar. Dizer, Senhor, que o Senhor cresça, Senhor, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha crescer e que a gente venha diminuir. Em nome de Jesus, queremos dizer, Pai, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Toma mesmo, Senhor, o teu lugar de honra. Gente que escutou esse chamado e aceitou. Preste atenção, olha essa letra.
E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai, de Deus Pai, do nosso Pai. Oh, há lugar na casa, diga há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. Que lindo, né, gente? Deus Pai, do nosso Pai. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Diga que encontrei em ti. Nós te adoramos, Senhor. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti, habita em mim. Venha renovar a minha mente em teu querer. Meus dias viverei no poder
cantei essa canção aqui com vocês, mas vou cantar aqui, vamos sentir meu coração aqui a gente cantar. Bom dia, minhas irmãs. Graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas nesse dia. Amém? Muito bom estar com vocês. Sempre Deus dá a oportunidade para a gente poder estar. É muito gostoso, né? A gente está com a família estendida da fé. Isso é maravilhoso. E nesse dia nós vamos continuar meditando 1 Coríntios 14, não é isso? Então, eu queria convidar todo mundo que está aí com a palavra, a abrir, porque é um capítulo longo. Então, nós vamos aí continuar a meditação. Você quer que eu olhe para cá ou para cá? Para cá, né? Tá. É muito curioso, né? Eu acho tremendo como a palavra ela é tão pedagógica.
E a gente tem que pensar além daquilo que a gente está lendo, mas a gente tem que inserir no contexto pelo qual ela foi colocada dessa forma. Então, o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele vem logo depois do capítulo 13 e do 12. É claro. Meus meninos iam falar assim, mãe. Mas o que eu quero dizer é que no capítulo 12, Paulo começa falando a respeito dos dons espirituais, né? E ele vai falar, vocês estudaram sobre isso, do corpo. Sim. E que o corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, tem membros. E cada membro é um jeito. E cada membro é comparado com dons diferentes que nós temos como família de Cristo. E entregando esses dons, a gente edifica todo o corpo. E aí logo em seguida, no capítulo 13, ele vai falar do amor. Ele vai fundamentar que sem o amor nada vale. Então tudo que faz a gente florescer, como essa plantinha linda que eu amei tirar essa plantinha do vaso e pô-la na taça. E a gente poder ter essa flor que floreia, que embeleza, que faz o ambiente ficar diferente. É assim quando a gente frutifica e a gente entrega aquilo que a gente foi criado para fazer. Só que a motivação disso é o amor. Porque o amor, ele é a régua de eu não fazer isso por motivação errada. Porque a gente faz muita coisa com motivação equivocada. Para aparecer, para se validar, para se defender, para se convencer. Ou também o amor nos tira do lugar da gente encolher, da gente não querer dar fruto segundo a nossa espécie, da gente ficar encruado, que também não é o lugar de Deus para nós. E aí o capítulo 14 vai continuar esse raciocínio. Amém? Então nós vamos entrar no capítulo 14 entendendo o que Paulo está discorrendo, o que ele está nos chamando a atenção. Então vamos lá, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se os interpretar, para que a igreja receba edificação. Tá vendo que nesse ponto aqui, Paulo está sendo coerente com o que ele acabou de dizer no capítulo 13 e no 12? Eu queria que todos que profetizar, ele está falando que profetizar, pois quem profetiza é superior ao que fala outras línguas, salvo se as outras línguas forem entendíveis para todos. Então Paulo, ele está sendo tão pedagógico, ele está sendo tão professor, tão instrutor, porque a Bíblia é isso, a Bíblia nos capacita a viver. Ela nos ensina bom senso, ela nos ensina moderação, ela nos ensina adequação. Então, o nosso dom dado por Deus, ele tem que ser adequado, ele tem que ser entregue de uma forma que ele vai realmente edificar. Ele não é só para exibir, ele não é só para show off, ele não é só para mostrar o que você tem. Ele tem que ter um propósito que o outro seja alimentado e edificado, porque isso é amor. Então, Paulo está traduzindo, ele está trazendo os dons para uma realidade prática. Você tem dom de falar em línguas? Ótimo. Mas procure que esse dom seja interpretado para que o outro irmão seu seja edificado. Amém? Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estáis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim.
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que o possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ficará infrutífera. Aqui Paulo discorre, ele vai discorrer dessa confusão que a gente faz, né? Tem a adoração, que é só eu e Deus, que só eu e Deus vai entender. Gemido, movimento. Tem muita coisa que é só você e Deus, né? É só a gente e Deus. E tem hora para essas coisas. Mas também tem hora para que a nossa mente adore ao Senhor, de forma entendível ao outro. Então, como ele vem discorrendo da fala aqui, tem muitas vozes, a gente talvez nunca viveu num mundo, num momento onde a gente consegue escutar todas as vozes. Até as línguas mais estranhas a gente consegue interpretação na sua literalidade. Com a tecnologia que a gente tem hoje, você vai andando num estrangeiro com um translator na sua mão, você vai conseguindo discernir o que a pessoa está falando. Mas será que o que a gente está falando, a gente está falando de fato para o outro nos entender? Será que as nossas conversas estão sendo de maneira tal que eu discirna o que o outro precisa, não aquilo que eu gostaria de falar? Porque nunca houve tanta facilidade para a gente falar. A gente fala presencialmente, a gente fala digitalmente, a gente fala de todas as formas. Hoje não tem barreira para a comunicação. Mas parece que ao mesmo tempo nunca ficou tão incomunicável as palavras, os sentidos, os propósitos. É isso que Paulo está chamando a atenção. A intenção, a motivação. Eu posso chegar para a Kelly, minha amiga de mais de 30 anos, né? E falar. Eu acho que eu conheço ela. Mas tem momentos na vida dela que eu não sei o que ela está sentindo. E que se eu não me submeter a ouvir tudo que ela me comunica, não só com o que ela fala em palavras, mas o seu olhar, o seu gesto, o seu comportamento, se eu não estiver disposta, a minha mente capital, que ela está me falando além das palavras, eu não vou conseguir também entregar para ela uma palavra que vai alimentar o coração dela, de fato. E vice-versa. É disso que Paulo está nos chamando a atenção. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas com o espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Minhas irmãs, o nosso propósito nessa terra é edificar a vida do outro. Amém. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta, uma tarefa, uma missão para esse dia. Eu quero que você viva esse dia, você e eu, você e nós. Na seguinte perspectiva, como Davi fez a oração para Saul: Senhor, tem alguém na casa de Saul com o qual eu posso exercer misericórdia? Davi está fazendo essa oração. Eu quero, de fato, edificar alguém nesse dia. E o Senhor revelou para ele a vida de Mefibosete, o sobrinho de Saul, o neto de Saul, filho de Jonatas. Certo? Então, quem é hoje a pessoa que Deus quer que você edifique? Põe no seu radar. Não viva o seu dia organicamente, total. Tipo assim, nossa, a gente não sabe o que nos aguarda, com certeza. Mas, sabe, faz essa oração, pondera, deixa Deus... Quem é minha família? É o almoço? É um olhar no olho? É um perguntar como você está e de fato esperando escutar a resposta? Quem Deus quer que você edifique? 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Mulheres amadas do Pai, ô Senhor, nós temos muita facilidade de falar muito. Não temos problema em falar muito, salvo algumas exceções. Mas Paulo está nos instruindo. Vamos escolher as palavras.
que a gente deposita nos ouvidos e nos corações das pessoas. A palavra em Provérbios fala: quão boa é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, existe tempo para eu falar uma palavra. Glória a Deus. E quando você está com uma causa, quando você vê alguém angustiado, quando você vê um filho triste, quando você vê uma situação que você... Nossa, a gente coça, né? Você quer intervir. E a nossa primeira arma é a palavra. E a gente tem aquela sensação de que quanto mais a gente falar, mais a gente vai trabalhar a favor. Será? Se for guiado pelo Espírito Santo, essa entrega de palavra, tudo bem. Mas tem hora que a gente tem que calar. Porque é isso que Paulo está falando aqui. 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes, os que creem. Olha a adequação que Paulo está usando nessa hora. E a gente tem que ser esse povo maduro, adequado em cada situação. Gente, deixa Deus falar no nosso coração, como diz nosso amado pastor. Porque nós somos sal dessa terra, nós somos luz desse mundo. Mas para brilhar essa luz, a gente tem que saber a hora de depositar e a hora de não, com quem falar e como falar. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos... Peraí que a folhinha tá pregada. Não dirão porventura: que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar em algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim prostram-se com a face em terra. E adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profecias, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados. Paulo está falando de uma ordem, que a coisa não é bagunçada, a coisa é orgânica, mas não é bagunçada. Existe uma diferença nisso. O orgânico é aquilo que vem natural, soprado pelo Espírito, que a gente não controla. Não sei de onde vem nem para onde vai. A gente percebe o Espírito, é uma reunião, é um estudo da palavra. E aqui tem uma ordem. Aqui tem uma sequência. Se o Espírito mudar, nós vamos obedecer. Mas existe uma ordem para que todos nós sejamos edificados. Né, Nutri? E a gente tem café da manhã, que é a refeição mais leve, que é o de jejum. Depois vem um almoço. Depois um lanchinho da tarde. Depois uma jantinha leve, que devia ser. Para o corpo ser bem alimentado, equilibrado, saudável e cheio de energia. Quando a gente bagunça essa ordem, a gente sente. E o corpo de Cristo também é isso. Mas ele está incentivando os dons a acontecerem. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos seus próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Não vou entrar nessa questão hoje. Daria só uma pregação, né, amiga? Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor, o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas.
Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Deus nos abençoe. Traduzindo, né, essa palavra que a gente está aí meditando, estudando, né, para uma cena real, bíblica, seria Maria, né, quando está lá recebendo a notícia do anjo que ela carregaria o nosso Salvador, né, e imagina na época a cabecinha de Maria, o que passou dentro da cabeça dela, a aflição, né, que ela viveu naquele dia de carregar algo que não cabia na época, até pelo preconceito de tudo que a mulher vivia. E ela vai até Isabel. Quando ela chega a Isabel, a gente fica pensando que Isabel poderia, como a gente, né, erramos, né, muitas vezes ao ouvir a confissão na vida de uma pessoa, de um pecado, de algo que ela está carregando. E muitas vezes nós que somos cristãs, somos inspiradas na palavra, não temos a sabedoria, a sensibilidade, como Isabel teve, de olhar para Maria e falar: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres. Quantas vezes, minhas irmãs, nós realmente carregamos, né? Nós estamos lendo uma palavra que nós deveremos profetizar. E quantas vezes a gente carrega sempre uma palavra pesada na vida das pessoas, e às vezes para nós mesmos. Quantas vezes a gente mente para nós mesmos que nós não somos capazes de carregar algo, de passarmos por alguma aflição, por algum período que é tão difícil para nós, né, nos depararmos com algumas coisas que a gente não esperava, não é verdade, irmãs? E aí o que está na nossa boca, né? O que está dentro do nosso coração, para que a gente possa profetizar na vida das pessoas. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falou: Senhor, qual seria, né, de tudo que Jesus fez, ensinou, qual seria, né, o mais importante que a gente se lembrasse? E Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. A gente vem de 1 Coríntios falando sobre o amor, né? Esse amor que é doador, que acolhe, que anda junto, que anda uma milha e mais outra, e mais outra, e mais outra. O amor, ele tudo pode, ele sofre, tudo crê. E aí a gente vai lendo Coríntios e vai entendendo sobre isso, para que quando a gente chega nessa hora, né, que é uma palavra tão espiritual, sobre profetizarmos, falarmos em línguas, e às vezes a gente está tão preocupado com isso nas nossas vidas, em termos poder de Deus. A gente começou uma série domingo, né, falando sobre o poder do Espírito Santo. E quantas vezes a gente estuda e busca, né, e na nossa história, né, na minha própria história de conversão, teve momentos na minha vida que eu busquei poder. Eu falei: não, eu quero ter poder, eu quero chegar no hospital, orar pelas pessoas, colocar a mão, profetizar e essas pessoas serem curadas. Né? E na nossa, às vezes, imaturidade espiritual, a gente busca isso para validar a nós mesmos. Muitas vezes a gente quer algo para que gere em nós alguma recompensa de falar: nossa, você é bom, você é boa no que você faz, no que você prega, no que você fala. Mas aí a gente vai andando com Cristo e a gente vai, como Deus, o Espírito Santo vai quebrando as nossas pernas, né, irmãs? E a gente vai sendo quebrada e moída nesse caminho para entender que muito mais do que ter poder é a gente viver esse amor simples. De que Jesus veio como homem, né? E às vezes a gente quer sermos demais, assim, vivermos o evangelho, assim, cinematográfico, sabe, irmãs? E é tão simples. Se a gente olhar a vida de Jesus, que veio como homem para ter todas as aflições como nós, que nos diz: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não quer dizer que as aflições terão a nossa vida, e a gente tem que entender isso. De formas a sermos essas pessoas que olhamos para as pessoas sempre nos vendo menor, inferior, de que podemos aprender com os erros dela, com os defeitos delas também, né? De olharmos para as pessoas e nos vermos no espelho, olhar para nós mesmos. E Deus nos chama a essa responsabilidade nessa palavra de 1 Coríntios a isso. Não só falar nas línguas dos anjos, mas falar uma língua em que as pessoas possam ver em nós e sentir nas nossas vidas esse lugar de acolhimento, entende? Hoje eu vim pensar na vida dos aniversariantes, de mulheres tão usadas no reino de Deus e inspiradoras na nossa vida, né?
e particularmente a pastora Lana na minha vida, o quanto ela me ensinou. E por incrível que pareça, onde eu mais aprendi e a maior pedagogia de Deus na minha vida enquanto cristã, foi quando eu vi na vida dos meus líderes a fraqueza, a dor. Foi os momentos que eu mais aprendi. Porque foi nesses momentos que eu fui inspirada a falar assim, poxa vida, nós somos de carne e osso, e a gente pode passar por isso. Você quer maior dores do que a pastora Lana já viveu, né, na vida? Todas as perdas. Todas. Ontem eu recebi uma notícia muito difícil. Desculpa, irmãs. Eu me sinto tão à vontade aqui no nosso meio. E eu estou longe de casa, né? Longe da minha família. Meu irmão recebeu um diagnóstico terrível ontem. Ainda não fechou, não é conclusivo ainda, mas tem todos os apontamentos de um irmão meu estar com leucemia. E a minha sobrinha me ligou de São Paulo, muito assim, descompensada, chorando muito. E essa sobrinha minha, ela é uma comunicadora nata na família, assim, ela é uma pregadora. Só que ela estava sendo usada num processo, trabalhando com algo que não era de Deus, sabe, irmãs? Não era de Deus. E ela formou, e ela cresceu nisso, e ela ficou famosa, e ela tem muito seguidor, e ela ajuntava muitas pessoas, fazendo algo que não era de Deus. E durante esses anos, porque é uma sobrinha que eu tenho muito assim, próxima a mim, independente dela sempre morar longe de mim, que é filha desse irmão meu, e eu nunca pesei a mão sobre ela. Sempre que ela chegava em mim e falava, né, naquilo que ela estava fazendo, eu sabia que não era de Deus, mas eu sempre olhava para ela e falava assim, Gabi, Deus vai usar muito sua vida nessa terra. E ela está vivendo um processo de conversão, e olha que incrível, gente. Há quase um ano atrás, ela foi num lugar, numa igreja em São Paulo, e ela comunicou com os líderes lá o que ela fazia. E a primeira palavra que esses líderes falavam assim, olha, o que você faz não é de Deus, você está sendo usada por Satanás. E ela voltou com muito medo e me ligou e falou, tia, eu recebi uma palavra muito pesada sobre mim. E eu pensei, gente, não é possível que as pessoas não entenderam ainda. Né? E a gente está falando sobre isso. O que sai da nossa boca, a vida das pessoas, palavra de condenação. Eu sei a minha responsabilidade quanto a minha sobrinha em de dizer para ela que o que ela fazia não era de Deus. Mas eu primeiro precisava ganhar o coração dela de outra forma. Amém. Em que ela encontrasse na minha vida, né, um lugar que ela poderia ser ela, verdadeiramente. E ela era ela. E eu ouvia, e em espírito eu orava por ela, porque eu falava assim, Deus, só o teu Espírito Santo tem poder de convencer uma pessoa do pecado e do juízo. Não tem outra maneira. Nós não somos aqueles que muitas vezes temos que carregar uma palavra, né, de condenação à vida das pessoas. Porque olha para a nossa vida, olha para a sua vida. O quanto a gente já foi enganado, o quanto a gente usou a nossa profissão, né, tudo aquilo que a nossa inteligência para aquilo que não era o que Deus tinha como propósito, não é verdade? E aí eu fico vendo a vida dessa minha sobrinha. Que coisa maravilhosa, porque há exatamente um mês ontem atrás, eu voltei uma mensagem dela. E eu falei, Gabi, há um mês de hoje desse diagnóstico do seu pai, olha a carta que você me escreveu. Ela simplesmente teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus dentro do quarto dela. Aleluia. E sabe o que ela falou para mim nessa carta? Tia, hoje Deus me pediu para me entregar tudo que eu estava fazendo. E eu entreguei. Aleluia.
Eu chorei muito nessa, porque é muito linda a carta dela. E ela falou, hoje, eu queria te contar que eu conheci o autor da minha vida. Tia, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida, que a minha provisão está nisso que eu estava fazendo. Mas a partir de hoje, eu entreguei. Eu não faço mais isso, porque Deus me convenceu de que o que eu estava fazendo não era dele. Aleluia. Eu chorei muito. E aí ela completou. E eu mandei uma carta para o meu pai, porque tem tudo a ver a vida do meu pai em tudo isso. Como minha família é toda espírita, sabe, irmãs? Esse irmão meu é muito ativo no espiritismo, eu era espírita. E eu vi que Deus está fazendo assim, Ele está trazendo os meus sobrinhos, sabe? Primeiro. Meus irmãos são outra conversa. Mas a vida dos meus sobrinhos estão sendo muito abaladas em Deus. E eles têm em mim essa referência, porque eu sempre fui essa voz de Deus na vida da minha família. Mas sempre com amor, sempre nos momentos, né? Chegava no Natal e falava, meu irmão, eu posso fazer uma oração? Né? Você me permite? Sempre fui muito humilde de entender o meu lugar e a minha hora na minha família. E aí a minha família sempre assim, nas tragédias sempre me aciona, né? Mais nas tragédias que nas coisas boas, mas tá tudo certo também, né, irmãos? Porque nós somos chamados para isso nessa terra, né? Para chorar com os que choram, né? Que é muito, que nesse lugar é muito melhor que sorrir com os que sorriam, né? E muitas vezes a gente quer evitar esse lugar de chorar com os que choram. Eu tô contando para vocês isso tudo para que a gente possa, assim, eu vim para cá caminhando, eu nem falei para Roberta no carro sobre esse assunto, porque eu não queria chorar de chegar aqui. Eu sentei ali e falei assim, engraçado, né? A gente não quer nem chorar às vezes, para as pessoas não verem as nossas dores e o que a gente vive. Não, irmãos, resumindo essa palavra de 1 Coríntios, que a gente possa ser esse povo que mais do que falar em línguas e ter dons e ter poder de Deus sobre nós, sermos essas pessoas que conseguem sentir a dor mesmo das pessoas. Olhar nos olhos e ver muito mais além. Olha, isso aqui tem sido a maior máscara da nossa vida. Né? Isso aqui vende, né, uma ideia falsa de cada um de nós. Nós vendemos às pessoas o que a gente quer que elas pensem que nós somos. Isso aqui é uma arma poderosa de poder que pode ser bem usada no reino de Deus, mas também é a maior arma para matar a vida das pessoas. E muitas vezes os nossos olhos estão pautados nisso, né? Porque a gente olha e fala assim, será que as pessoas estão sofrendo como eu? Aí você começa a passear no Instagram e fala, não, olha aqui, essa aqui está em Paris. Nossa, essa aqui está comendo esse prato hoje. Não, essa aqui, e não é? Mas Deus quer nos chamar para, irmãos, assim, uma vida de que a gente é de carne e osso, a gente chora, a gente sente, mas a gente também acolhe, a gente não tem uma palavra de acusação na vida das pessoas por aquilo que elas têm vivido, mas uma palavra, falar, sabe, é sair desse lugar que a gente se comunga aqui, toda terça e quinta a gente vem, a gente estuda as promessas de Deus, e são coisas tão profundas. Eu vejo assim, quantas mulheres aqui são abençoadas, eu me sinto tão pequena às vezes em repartir nesse grupo, que eu falo, nossa, né, Deus, eu sou tão abençoada com as mulheres que abram a boca nesse grupo. Mas, irmãs, eu quero falar uma coisa para vocês. Nós estamos precisando, muitas vezes, descer desse altar em que a gente sobe e acha que a gente é alguma coisa nessa terra. Que Deus nos separou para sermos melhor, que a nossa vida é blindada, sabe? Que Deus, assim, porque eu sirvo, então Deus, Ele me abençoa, eu sou uma mulher abençoada. E eu sou mesmo, mas eu quero te falar, quando a gente sair desse lugar, a gente tem que descer e olhar para as pessoas que estão sofrendo ao nosso lado, a começar da nossa família. Amém. E acolher eles com tudo que eles são. Porque quem está escrevendo a história de cada um de nós e deles também é Deus. E Deus só dá o privilégio para sermos usados nessa hora.
Então, minha oração nessa manhã foi, quando eu acordei, eu falei, Senhor, me dá, né, toda a sabedoria para lidar nesse momento da minha família. De dor, de dúvida, de medo, de insegurança, né? Para que eu possa, minha casa, nessa hora, ser verdadeiramente Cristo, de carne e osso. Um Deus que preferiu parar por uma prostituta, andar com os pecadores. E muitas vezes não, a gente quer sentar nas mesas bonitas, falar com as pessoas que são abençoadas, estar com elas e está tudo certo. Mas, irmã, nós temos que sair desse lugar para frutificar. Esse mundo jaz no maligno e assim, a gente tem visto quantas pessoas estão sedentas de Deus, quantas pessoas estão morrendo em suas angústias. E nós temos a resposta para todas as coisas. Nós temos. Amém, irmãs? Amém. Então, assim, eu não sei se eu saí daquilo que era o propósito dessa manhã, mas eu fui genuína e transparente naquilo que eu estou sentindo. E que Deus nos traz para esse momento e nessa hora. Amém? Eu vim aqui primeiro abraçar você e falar que como corpo de Cristo, nós vamos caminhar junto nesse processo com você, conta com a nossa casa, com todos que estão aqui, porque é sobre isso, minhas irmãs. A gente precisa entender que a caminhada, ela é árdua, né? Que vai ter aflições, mas nas aflições, o Consolador de todas as consolações não nos abandonará. Amém. Deus nunca vai abandonar a gente, irmãs. E nós, como mulheres de Deus, temos que estar umas ao lado das outras. Hoje a gente está ouvindo aqui um relato de um diagnóstico. A gente conhece o Deus que pode mudar o diagnóstico, que pode mudar a história, que tem a palavra final, que a palavra final vem do Senhor e não dos homens. Mas a gente também conhece um Deus que é zeloso e que tem um compromisso de salvar todos. E são todos, em todos os lugares. Inclui os que a gente conhece e os que a gente não conhece. Uma vez eu fui orar com a minha filha, sabe, Roberto? E entrei pro quarto para orar com ela e falei assim, minha filha, ora por nós. E ela falou assim, mamãe, eu quero orar pelos conhecidos, mas eu também quero orar pelos que a gente ainda não conhece. Amém. Sabe, irmãs? É sobre essa maturidade que a Kellen está trazendo aqui, a Roberta. Quais são as vozes que te conduzem? Quais são as vozes que te conduzem? E qual é a sua voz? Como é a sua voz percebida por todos? É sobre voz. É sobre abrir a boca para edificar o reino. Para consolar os que precisam de consolação. Para comemorar com os que comemoram. Aliás, eu tenho percebido que é muito difícil comemorar com quem comemora. Aliás, nós somos uma geração, Kelly, que queremos chorar com quem chora. Mas temos muita dificuldade em reconhecer aqueles que conseguem vencer, reconhecer as vitórias das pessoas e as alegrias. Isabel com a Maria, né? Que foi o que a Roberta falou. Então, nessa manhã, a gente tem 3 aniversariantes. Duas não conseguiram chegar ainda, que é a pastora Ana e a Jussara. A Jussara foi fazer uma palestra. Mas eu queria chamar você aqui, Paulinha, vem cá. Que a Paulinha é conhecida como profeta do amor no nosso grupo. É a mulher que profetiza o amor. É a mulher que tem uma voz de alegria, de paz, de consolo. E eu posso falar algo da Paulinha? Deve. Há mais ou menos, nossa, quantos anos atrás? Uns 10 anos atrás. Uns 10? Não sei. Muitos anos atrás, gente, eu estava em Uberlândia, a gente ia ter uma conferência e aí pediram para mim hospedar. Foi você e a Andréia, não foi? Foi, a Andréia e a Débora. E aí, irmãs, olha só.
Eu lembro que falaram assim, nossa, elas são muito chiques, são lá de Goiânia, tal, né? O padrão alto lá de Goiânia. E eu fui lá na casa de uma amiga minha e falei, você não tem um lençol melhor com mais fios aí não? Pra mim? Foi, sério, eu tô abrindo isso. E eu saí do meu quarto, porque o único suíte era o meu quarto. Eu tinha 4 quartos, né? Mas e eu tava morando numa casa que o Paulo, Júnior e a Alana moraram também. Eu tenho essa história com o Paulo, Júnior e a Alana, né, gente? Vamos ver pra onde que eles vão agora, que eu vou depois. E aí eu falei, não, nós vamos sair, Gilberto, do nosso quarto e colocá-las na suíte, as duas. Falei, Lana, será que elas vão dormir na mesma cama de casal? Ela, não, lógico, elas são amigas e tal. E aí eu preparei todo, né, aquela coisa para receber tudo. E aí eu recebi a Paulinha e a Andréia e eu fui abalada pela humildade, pela gentileza dessas duas lindas que eu conheci nessa época. Então, o que eu lembro de tudo, né, que eu vivi, que muitas vezes é isso mesmo, a gente sobe um padrão muito grande na vida das pessoas e, na verdade, Cristo quer que a gente veja o coração das pessoas. Eu aprendi isso, viu, gente, já. Hoje eu não fico mais abalada de pôr ninguém na minha casa, não. Jogo colchão no chão, já entendi isso. Mas o que eu quero dizer... Paulinha, porque quando eu vi que era seu aniversário, eu falei, eu vou dar esse testemunho para ela lá. Porque desde essa época, eu vejo o quanto a Paulinha, ela é humilde, doce, essa menina assim, né, de fácil acesso, né? Não, gente, eu tô falando algo assim, porque eu não sou tão íntima dela aqui em Goiânia, não, nem não muito íntima dela na vida dela, mas o que eu vejo dela e vi da Andréia foi isso. Falei, nossa, que as mulheres de Deus de fácil acesso, né? A gente às vezes tem assim uma impressão e não é nada disso, acabando de falar disso, né, gente? Não viver pelas impressões. Então, Paulinho, a minha palavra que eu tenho para você nessa manhã, porque é seu aniversário, é que você conserve essa mulher gentil e doce que você é e acolhedora. Amém. Você acolhe com olhar, né? Não é verdade? Amém. Parabéns, viu? Deus abençoe. Eu testifico. Testemunho. Amém. Então pode orar aí, Paulo. Sem palavras. Assim, eu quero muito agradecer esse momento. E assim, foi tudo perfeito, assim, graças a Deus, né, tem sido. Eu me emociono também, Kelly. Vamos chorar junto aqui. Aí, esse é o lugar, não é, gente? E eu estava até comentando com o meu marido, com o Sérgio, o quanto assim eu sou grata por sentir esse amor, de ser tão amada por todas vocês, sabe? E Deus me deu isso de presente. E só faltava comemorar agora com vocês aqui, porque foi tudo tão lindo essa semana passada. Meu aniversário começa assim quase que o mês inteiro. Que eu adoro, eu fico falando para todo mundo, é meu aniversário. Vocês orem por mim. E faltava vocês, estar aqui com vocês. E ontem eu estava lendo uma palavra, estava até um livro, e ele falava do jardim de Getsemane. O tanto que Deus é lindo, Ele me deu esse jardim, Ele te deu esse jardim. Tinha tudo, o jardim mais lindo, florido, tinha tudo, não precisava de mais nada, né? A gente já está tudo satisfeito. E eu recebi esse jardim de Deus ontem. Só tinha amor, muito amor. Amém. E hoje veio essa palavra, o que nós estamos profetizando, né? Na vida do outro. Se nós estamos trazendo palavras de edificação ou palavras de morte. Aí me veio a palavra, nós estamos sendo jardim ou sepulcros? Né? O que nós estamos sendo? Com tanta notícia, com tanto recorte, com tanta perversão, mudança, transformação que nós estamos passando. O que nós queremos ser? Eu vou deixar com vocês isso, porque isso me tocou bastante. Eu quero ser um jardim. Aquele jardim que Deus preparou para mim desde o início. Eu quero ser a flor mais linda que o Senhor plantou naquele Getsemane. Naquele jardim lá do Éden, na verdade, né, gente? Amém. E eu quero ser essa flor, esse jardim. E eu gostaria muito que nós
tivéssemos todos essa decisão de ser o jardim. Amém. Não ser Amém. público na vida do meu irmão. Amém. 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 Glória a Deus. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos por mais essa manhã gloriosa, Senhor. Palavra edificante, que palavra maravilhosa, que veio direto ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por esse banquete, por esse jardim com essas flores lindas que você colocou aqui nessa manhã. Cada uma de nós, a flor escolhida, a única, a singular, a perfeita do Senhor, que brilha, que cheira, que tem o melhor perfume. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, que nós possamos ser as edificadoras, as mulheres que edificam o seu lar, não as que destroem. Que nós sejamos jardins, não sepulcros. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.